Olá a todos, obrigada por estarem aqui, obrigada por acompanharem a caravana, já sabem, é muito importante continuarmos estas viagens sempre juntos, já sabem, se quiserem podem ver no YouTube, metem lá o sininho, ativam as notificações e recebem sempre os episódios novos, se quiserem só ouvir, aplicações de podcast e pronto, e vão por aí a ouvir a caravana, como sempre. E é aquele momentozinho para nós que é muito importante. Para apoiarem a caravana há duas maneiras, na verdade. Podem ir à loja online e têm aqui uma caneca bonita e um bloco de notas, ou então podem ser patronos, têm tudo no meu Instagram, lá no perfil, e ficam a saber tudo. Pronto, e sem mais demoras vou já arrancar isto, que tenho aqui uma pessoa que já queria há imenso tempo. Um cheiro da tua infância. Um cheiro da minha infância. Olha, eu tive sempre muito em contacto com a natureza, porque os meus pais vivíamos assim uma vida muito simples, e lembro do meu pai ter uma carrinha de caixa aberta e colocava colchões nessa carrinha, ela depois levava ao toldo e nós acampávamos assim em família. Ai, que giro. Éramos os 5, porque na altura a minha irmã ainda era viva, e então éramos os 5 naquela caixa e acampávamos assim onde quer que fosse. Então foi um cheirinho de muita natureza. Ai, que bom. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias. Uma conta de Instagram que eu... Ups. Sim, porque às vezes... Não és muito assídua? Eu sou para colocar as minhas coisas, mas depois desligo-me... Estou igual. Um bocadinho, não é? É porque senão passas muito tempo... Senão passa-se muito tempo, e é uma reeducação também grande da nossa parte. Mas eu, por exemplo, Rita, eu gosto muito da nossa comunidade. Inês Gaia, Inês Pimentel, Mário Caetano, Gustavo Santos, são páginas, curiosamente eu estou muito ligada às páginas das pessoas que fazem exatamente o mesmo trabalho que eu. São páginas que eu posso dizer, se não for todos os dias, todas as semanas, com toda a certeza. Ai, que giro. Para onde vais quando precisas te equilibrar? Para o meio da natureza. Tenho que estar ao pé da água, é algo que me acalma assim mesmo muito e que me reequilibra. É silêncio, campo, água. E praia? Ou fluvial? É assim, eu estou a viver longe da praia, que era uma coisa que eu achei que não iria acontecer, e que adoro. Estou muito em contacto com ribeiras e, portanto, é para lá que eu vou. Exato. Sou só eu e as ribeiras. Quero saber tudo dessa tua mudança toda, mas sim, mais à frente. Um dia para onde não querias voltar? Ai, pronto, não me levem a mal o que eu vou dizer, mas um sítio onde eu já vivi, que era a Rinchoa. Não, mas o dia, aquele dia que tu não querias que não queria voltar, recordar, que não querias que acontecesse. A perda da minha irmã. Era mais velha, mais nova? Mais velha. E foi um acidente? E foi um acidente, sim. Aqueles dias para esquecer. Exato, esse sem dúvida da minha vida era esse, claro. Palavra preferida? Aurora. Ai, que giro, então. Porque a aurora é o meu momento preferido do dia, ou seja, há algo que é quase um compromisso comigo. Eu não gosto de perder o nascer do sol. Eu não gosto de perder esse momento. Hoje não perdeste para vir para aqui? E não perdi. Vieste cedinho de longe. Cedinho. Eu acordo cedinho. E realmente a aurora é um momento para mim que eu sinto, só de ver, há uma energia que se restabelece em mim, e a aurora é um nome que eu acho muito bonito. E então a aurora acho que é das minhas palavras preferidas. Lindo. É professora de meditação, instrutora de yoga, vamos ver se está tudo certo, palestrante, mestre de reiki, autora, organizadora e facilitadora de retiros espirituais que acontecem dentro e fora de Portugal, e é ainda especialista em desenvolvimento espiritual da plataforma Simply Flow de Fátima Lopes. Vamos ver se não está nada desatualizado, está bem? Em 2016 publicou o livro Liberta-te de Pensamentos Tóxicos, mas já escreveste mais. Sim. São 3 ao todo, três, agora 4 em co-criação, que é... Exato, que é a agenda. É o Almanaque Espiritual. Exato. E o Simplificar a Tua Vida, que foi o segundo, e o Poder da Meditação, que foi o último. Exatamente. Não gosta de caixas, de formas, de regras, de frases começadas por não podes, não consegues, não devias, também odeio. Por ela acabava com o julgamento, os preconceitos, as validações, as aparências e as expectativas dos outros sobre nós. Esta mulher espetacular apaixonou-se de tal forma pela mente humana que agora dedica a sua vida às pessoas e aos seus problemas, e vem aqui à caravana mostrar que tudo tem uma solução e que não há impossíveis. Tenho a honra de ter a bordo a maravilhosa Ruth Caldeira e estou preparada para uma dieta espiritual. Vai ser uma horinha que vou aqui aproveitar tudo. Disse tudo bem? Tudo bem, Rita. Não gostas mesmo de rótulos e de... aquelas etiquetas, o nosso povo tem muita mania de rotular. Sim, não sei se é só do nosso povo, mas eu vejo pelas crianças um bocadinho, nós temos a mania de
lhes pôr sempre uma etiqueta. Sim, nós ainda somos um país, podemos dizer, um bocadinho mais fechados, temos coisas maravilhosas, Portugal é maravilhoso, mas principalmente até quando vamos viajar percebemos isso, não é? Que se calhar estamos, eu acho que o mundo está muito dentro de caixas, é verdade, nós temos muito, agrupamo-nos, não é? E eu sinto que isso nos separa, e não é só o separar, não é só a separação que cria de mim para o outro, muitas vezes é a grande separação que cria de mim para mim. Porque nós entramos no tal julgamento que podemos até naquela pensar, crítica, a crítica, o que é que o outro vai dizer, e no fundo acabamos por estar em esforço a fazer coisas que se calhar nem é o que nós queremos, não é o que nos dá prazer, mas é o que nós achamos que o mundo espera de nós. E isso é algo que eu tenho vindo a trabalhar em mim, que sinto que nós somos mais felizes quanto mais conseguimos libertar esse tipo de camadas que depois nós não estamos a ser, estamos só a fazer, e eu acho que é algo que está programado, assim, gravado a nível celular, e que tenho feito muito esse trabalho comigo e que desejo também chegar e fazer esse trabalho com as outras pessoas. Porque eu às vezes vejo outras pessoas de outros países que têm ali um chipzinho diferente na forma até de educar as crianças, por exemplo, ou de falar com os outros. Não é tão, não recorrem tanto ao julgamento, é uma forma mais positiva de lidar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que também tem a ver com esta nossa exigência, sermos muito exigentes, e não fica bonito fazer isto, não fica... E também vivemos muitos anos de ditadura, não é? Sim. Também acho que pode ter alguma influência com os países que não viveram tanta ditadura. Eu acho que isto ainda vive um bocadinho em nós. Sim, não é? É recente. É recente. E se formos pensar, se calhar, nos nossos avós, na cultura dos nossos avós, viviam muito esta coisa de não fica bonito, não faças isso que as pessoas vão falar, ou seja, ainda há muito isto na nossa cultura. Se formos falar, por exemplo, de Inglaterra, de Estados Unidos, etc., mesmo a termos de aparência, eles não querem saber, cada um é o que é, por exemplo, em termos profissionais. Eu lembro-me eu gosto muito de viajar, que sinto que isso é uma forma de eu abrir mais a mente, mas, por exemplo, na Tailândia é completamente normal os travestis, ou homens que estão bem vestidos de mulheres, terem um trabalho normal numa recepção de hotel. Isso não se vê aqui em Portugal. E lá é totalmente natural. É natural. E mesmo aquela coisa, eu também sinto que é as opções. Nós mandamos muito, não é? Nos filhos, no trabalho, e eles, muitos países lá fora, Dinamarca, sei lá, sim, não é? Sim. Eles dão a escolha, não é? Para a pessoa escolher, para a pessoa seguir dúvida. O seu caminho. Isso é muito engraçado. Outra coisa que me marcou nas viagens que fiz, de estarmos a falar sobre esta abertura, foi, por exemplo, se calhar nós temos muito isto by the book, de tens a primária, tens a preparatória, tens a secundária, tens a universidade. E algo que eu achei extraordinário foi que conheci nos vários meses de viagem que jovens com 17, 18 anos, que os pais até àquela idade eles colocavam sempre um dinheiro mensal na conta, e antes deles irem para a faculdade eles tinham um ano para viajar, para se conhecerem. Conheci vários jovens assim, um ano sabático, para se conhecerem e depois então ali escolherem o que é que eu quero fazer da vida. E é verdade, porque às vezes uma pessoa vai fazer uma escolha importantíssima e voltas para trás, quantas, não é? Sim. Quantos de nós e escolhes errado. Exatamente, então achei e pensei, uau, a nossa cultura verdade. É quase o vai perder um ano. Não vai perder, vai ganhar, porque é vida, verdade. Não é? E acho isso extraordinário. O meu filho é de dezembro, por exemplo, e eu retive-o na primária, não é? Porque achei que ele era diferente de ser o mais velho ou ser o mais novo da turma, não é? E retive-o. Porque eu achei, às vezes até podia estar preparado, ou eu achar que ele tinha muita maturidade para ir para a primeira classe, não é? Para o primeiro ano, mas achei que não. E na escola deram-me os parabéns porque disseram que muito pouca gente faz isto. E eu acho que era impensável ele ir para o primeiro ano. Sim, é tão importante essa observação de não colocarmos logo essa exigência de tem que ir, senão vai perder. E depois as pessoas diziam, mas vai perder. Eu, não, vai ganhar, vai brincar. Exatamente. Ele vai brincar mais um ano. É verdade. E não estou nada arrependida. Acho que foi muito bom. Sim, sem dúvida. Acho que temos que nos preocupar menos com o fazer, porque ocupa muito tempo nas nossas vidas,
E pode até parecer um lugar comum, não é o clichê, mas depois chegamos ao final da vida e onde é que esteve o ser? Onde é que esteve esse alimento? Onde é que esteve o que me dá prazer realmente? O que é que me dá prazer? E eu acho que isto é tão importante, nós desformatarmos esta exigência de fazer e perceber que nós podemos juntar um com o outro, prazer e fazer. E se houver essa tal abertura e essa desconstrução, a minha vida já é um exemplo disso, a minha de tantas outras. Eu despedi-me há 10 anos atrás. Eu realmente tenho feito, mas eu faço algo que me dá prazer. Eu pensei que iria seguir jornalismo, eu costumo dizer muito isto. Estudei comunicação social, fiz um mestrado em comunicação e efetivamente eu digo assim, eu sou jornalista daquilo que eu acredito, porque eu escrevo, porque eu falo. Porque tens aquelas bases todas. Exatamente. E que te dão outra... Mas é sobre algo que me faz sentido e que me dá prazer falar. Pronto, eu agora quero voltar à Ruth pequenina. Onde é que estavas? Onde é que nasceste? Como é que vivias? Sim. Como é que tudo isto nasceu? Como é que tudo isto nasceu em ti? Em mim. Olha, é assim, eu recordo-me de ser desde sempre uma menina mesmo muito sensível no seio familiar, com uma sensibilidade, e tive muita sorte porque a minha família, os meus pais, às vezes há pais que se preocupam, que têm determinados receios, meus pais sempre foram altamente respeitadores dessa minha sensibilidade. Ou seja, brinquei muito porque tenho um irmão gêmeo. Ah, sério? Sim. E tinha, aliás, começo por aí, um de nós foi um Kinder surpresa, porque a minha mãe só soube que teve 2 no dia em que nós nascemos. Isso hoje em dia já quase não se passa, não é? Já não se deve passar. Mas connosco foi assim, portanto, a minha irmã, curiosamente, dizia sempre à minha mãe, colocava a mão na barriga e dizia, mãe, vêm gêmeos. Não acredito. É verdade. A minha irmã dizia, vêm gêmeos. E a minha mãe, ok. E efetivamente éramos gêmeos, mas sinto isto, que os meus pais... porque vivíamos de uma maneira simples, o meu pai nunca deixou de passear e a minha mãe nunca deixou de passear. Era como é que podemos fazer para ir com estas 3 alminhas e estas 3 crianças brincar? Então eu lembro-me de conhecer Portugal de norte a sul, fosse de que forma fosse a acampar selvagem, fosse em parques de campismo, nós explorávamos imensa natureza e talvez isso também me ligue e faça aquilo que eu sou hoje, porque eu preciso dessa conexão, eu preciso de estar na natureza, ou seja, muitas vezes eu não preciso de pessoas, eu preciso de estar na natureza quando preciso de me isolar, não é? E então a natureza, a minha infância tem muito esta memória, e estava eu a dizer que havia em mim muito, às vezes nas conversas de adultos eu parava a ouvi-los e acontecia-me dar respostas, sei lá, com 6, 7 anos, porque eu ouvia um tio a desabafar e lembro-me até de uma resposta de um tio a dizer assim, como é que esta criança tão pequenina me está a dar aqui uma resposta que ninguém deu e a fazer uma observação que eu própria ainda não tinha pensado. E acontecia isto como acontecia assim, situações, imagina, sonhos que para mim eram muito vividos e que eu sentia aquilo com muito impacto, de eu dizer à minha mãe, hoje não saias com o carro porque não... vais bater, não estou a sentir, vais ter um acidente de saíres, e minha mãe, que parvoíce, não. E aconteceu, então havia muitas coisas sim, que surgiam e que eu tive esta bênção dos meus pais me ouvirem e eu não me senti nunca, ou seja, rejeitada por alguma coisa assim. Sim, por ter já este olhar perante as pessoas, havia muita preocupação perante o sentimento dos adultos, mesmo sendo eu uma criança. Tanto que a minha irmã era 5 anos mais velha e eu estava sempre com ela e os amigos. Eu era integrada nas conversas, eu sabia de tudo da vida dela, era assim. Então sinto que... eu acho que nós já nascemos cada um de nós com os seus dons e já vimos com algo para fazer, uma missão que é única e um lugar que é único no mundo, não é? Que nunca vai ser igual. E que isso já lá está desde cedo e portanto era só sinais de algo que eu já vinha fazer. E depois no fundo aí entra também o papel dos pais, não é, de não abafar, mas deixar desenvolver esse nosso lado, que é muito difícil como mãe, que eu agora sinto, não é? Sim. Que é onde é que vai educação, onde é que vai a liberdade de ela ser ela própria, não é? Sim. Os meus pais, eu costumo dizer, o meu pai foi o meu primeiro cliente, entre aspas, de Reiki, porque ele pediu-me, eu preciso de uma sessão. E ainda hoje ele descreve às vezes aos amigos a primeira sessão que ele teve de Reiki, como é que foi especial para ele. Ah, sério? E continua a fazer? Sim, aliás, nós tínhamos um ritual este ano, por Mas acaso os teus pais aconteceu. também eram assim abertos a essas coisas? Olha, os meus pais foi muito interessante porque eu, na verdade, este caminho da espiritualidade sempre teve em mim, mas a procura aconteceu poucos anos depois da minha irmã falecer.
e de eu ser diagnosticada com endometriose, que sinto que também foi um grito de dor que o corpo acabou por dar, eu tinha 14 anos, eu e o meu irmão, portanto foi ali uma gestão que nem sequer eu tinha ainda. E eras muito próxima dela. E éramos unha e carne, uma com a outra. E então eu não soube gerir essa parte emocional, nem sequer tinha maturidade para isso. Aliás, nenhuma família acho que está preparada para... Sabe gerir isso, não é? Então quando eu fui diagnosticada com endometriose, eu senti que eu precisava de fazer algo que não era só o corpo, que aquilo não era só o corpo, era só uma resposta de algo que vinha muito de trás. E daí vem uma busca muito grande da minha parte, e eu começo a fazer vários estudos, e foi muito interessante, a meditação entrou assim na minha vida, e cria realmente um impacto enorme em mim, e foi muito interessante, porque através dessa profunda mudança que existiu na minha pessoa, os meus pais, o meu irmão, primas, tias, começaram a acompanhar. Veio tudo atrás de ti. Sim, aliás, eu posso dizer que havia momentos em que nós tínhamos marcações da família para meditar comigo, em que naquele dia, naquele sábado, era a família Incrível. que vinha meditar. E os meus pais já foram à Índia comigo, fizeram um retiro. Ou seja, eles foram as tuas cobaias. Sim, é verdade, pode-se dizer que sim, porque eles começaram a sentir curiosidade dessa tranquilidade que começaram a ver em mim, que era uma coisa que não existia. E é muito engraçado, desculpa interromper, eles irem buscar dentro da família, porque normalmente não acontece, não é? Vais sempre procurar aquele que faz aqui, ó, aquele que disse e que é bom ali. Sim. E é engraçado terem feito isso de dentro. E ainda hoje, se eu dou um workshop, os meus pais fazem um workshop. Se é online, sério? Eles põem o computador, ligam na televisão e fazem comigo. O que eu fizer, eles estão lá. Ai, que giro. É muito engraçado, aliás, havia alturas... E o teu irmão também é assim? O meu irmão também fez os cursos, também medita, também foi à Índia fazer o retiro. Aliás, naquele retiro eu tinha a minha família, foi muito bonito, ou seja, tínhamos um grupo e o grupo acabou por ser uma grande família e estava o meu irmão, o meu marido que também é professor de yoga, que também ele, nós começámos a namorar com 17 anos. E também ele, com a minha mudança, acabou por... E a tua irmã já tinha morrido aí? Já tinha morrido. Então, com a minha mudança também, o meu marido acabou por se voltar para este lado. Foi toda uma mudança familiar. Incrível, é muito interessante. Incrível. Já passaram outros convidados aqui que perderam também uma pessoa da família, uma irmã, que eu acho que, ao contrário dos pais, não é? Antinatura. Sim, não, é mesmo. Não é suposto. Certo. Como é que a família se reorganiza? Vocês foi através disso, não é? Mas sim. É uma família nova. Nós somos uma família nova e não é? É uma família, quer dizer, a família antiga parece que morreu mesmo. Também, não é? Sim. E renasce de outra forma. Eu sinto muito isso e sinto que de alguma forma a minha família até tem essa missão de transmitir isto para outras famílias e de poder ser um exemplo que é... Realmente nós podemos fazer uma, duas coisas, ou ficamos agarrados a uma amargura e ao passado que nós não vamos ter nunca o poder de mudar, isso ninguém tem, mas podemos efetivamente olhar para o passado sobre uma total nova perspectiva e é isso que muda tudo, é a perspectiva com que tu olhas, não é, para a vida. E como eu dizia, eu acho que nós todos temos uma missão muito forte e a minha irmã tinha uma missão muito forte com a nossa família e essa missão ela cumpriu-se quando ela partiu. Ou seja, ou fechou-se, porque ela já tinha antes. E a minha ela irmã, também era assim sensível? Sim, a minha irmã também era. Era uma pessoa com muita fé. O meu pai também é uma pessoa com muita fé. Acho que venho de uma família com muita fé. A minha mãe também. Não que falássemos assim, se calhar muito disto, porque ela era adolescente e eu era criança, mas eu acompanhava a adolescência dela. Mas era uma pessoa crente também em outras coisas. E, aliás, ela era sensível porque eu posso dizer, nem sei se alguma vez falei sobre isto assim publicamente, mas a minha irmã começou a sonhar com a partida dela meses antes e acordava muitas vezes a chorar de que ia morrer. Portanto, a minha irmã falou sobre isto antes de partir. A tua irmã também que disse que vinham gêmeos. Exatamente, portanto ela tinha sem dúvida alguma sensibilidade, também tinha uma grande sensibilidade para as pessoas. E portanto, o que eu sinto foi, ela tinha uma grande missão dentro da família, ela estava a ter essa missão connosco quando tinha vida e perpetuou-a quando partiu. Tanto que nós passámos por um processo que eu acho que é o que acontece a muitos familiares, que é o isola-te para o teu pai ou a tua mãe não te ver chorar, para o teu irmão não te ver chorar, que não é positivo, porque depois cada um está a viver a sua dor e tu achas que é bom
porque se calhar vais criar estás a proteger e não estás, e não é? estás, e portanto primeiro passámos por essa fragmentação em que cada um teve situações muito delicadas. O meu pai um esgotamento muito forte, a minha mãe uma depressão, emagreceu imenso, o meu irmão também teve ali situações muito delicadas, mas depois o que eu sinto foi que este tipo de práticas milenares, o yoga, a meditação e o olhar para o passado sob uma nova perspectiva, permitiu-nos ver precisamente isto, que foi, não, ela tinha um papel e uma missão muito séria, e nós, se não abrirmos as portas para aquilo que era a missão, nem sequer estamos a honrar. A honrá-la, exato. Aquilo que é o que ela nos veio pedir. E era uma das coisas, era nós nos tornarmos uma nova família muito mais unida, muito mais tranquila, muito mais amorosa, porque há muitas coisas que os meus pais não nos diziam, ou nós não dizíamos aos nossos pais, que hoje existe, o amo-te, o abraço, a demonstração de afetos, porque vinham de famílias muito rígidas, até violentas, e que isso acabou, hoje em dia existe em nós, este abraço, o amo-te, e é algo muito bonito, que eu não posso dizer que fomos só nós que conseguimos, ela conseguiu isto, ela teve essa missão connosco, portanto, nós morremos com ela e renascemos de uma forma muito bonita. Com ela também. Com ela também, sim. Tão bonita. Estou aqui toda arrepiada. Olha, e então tu... isso foi que tinhas quantos anos quando Tinha isso aconteceu? 14. Já foi há muito tempo. Aí já querias ser jornalista? Eu passei por várias fases, talvez por ser aquária, porque o aquário é muito criativo. Eu passei desde a querer ser designer, de moda, mas tinha sempre desde cedo escrita. Desde que eu me recordo de aprender a escrever, eu escrevia. Isto sempre esteve comigo. Mas também pensei muito em ser psicóloga. Era algo que eu dizia sempre, e houve ali um momento de psicologia ou jornalismo, ou seja, comunicação social, jornalismo ou comunicação social, mas sempre com esta ideia de ser jornalista, até que eu acabo por decidir realmente a comunicação social. Curiosamente, eu não comunicava em criança, eu era muito introvertida, eu não gostava que me mandassem comprar pão nem outras coisas, e eu acabo a minha vida a comunicar. Mas era só e se tivesse ido para a psicologia também fazia sentido. E também fazia, foi o que eu pensei, uma ou outra estavam muito ligadas àquilo que seria o meu trabalho no futuro. E depois fizeste a comunicação social e o que é que aconteceu? Olha, fiz comunicação social, adorei, foi uma formação que eu adorei. Acabo por estagiar à SIC, que também adorei. Então, em que ano? Não sabes? Em que ano? Não sei, deixa-me pensar. Se calhar cruzámos-nos, que eu estive lá 17 anos, não é? Então se calhar sim, 2004 para 2005, deixa-me fazer aqui. Já estava lá. 2009, 2010 foi. Já estava lá, já estava lá há muito tempo. Sim. Eu acho que entrei em 2001, acho que foi quando caíram as Torres Gêmeas e a ponte entre os rios, aquelas tragédias todas. Que foi quando começou a SIC Notícias. Eu acho que foi 2001, não posso... Já não me lembro muito bem. Foi em 2009 que fiz... Já não sei. Espera aí, não pode ser 2001. Então, não pode. Estamos em que? 22? 22. Pode ser, senhora. Pode ser, senhora. Estou tão velha, meu Deus do céu. Foi há séculos. Eu entrei em 2001, certo. E saí em 17 anos depois. Portanto, então, sim, faz sentido. Está a bater bem. Sim, pronto, eu fiz. E foi muito importante para mim fazer. Isto que nós estávamos a falar há pouco. Que eu dizia, eu vou ser pivô, eu dizia muito aos meus pais, eu vou mudar o mundo, eu repetia isto inúmeras vezes, é uma coisa que eu quero fazer. Mas depois o jornalista não muda nada ao mundo. É isso. É tão triste, não é? Para mim foi muito importante. Quer dizer, espera aí, deixa-me só refazer. Reformular. Não muda a notícia, não é? Não muda a notícia. Pode mudar o mundo de outras formas e toda a gente muda o mundo. Mas não através da notícia. Exatamente. Não é? Ali é factual. E isso foi muito importante para mim perceber, porque aquele meio ano na SIC fez-me perceber e eu afinal não quero isto. E eu já andava em estudos mais ligados àquilo que é o poder da mente humana, a parte mais holística, mais complementar. E quando estive lá pensei, afinal, não é isto que eu quero fazer. Que na altura até foi um choque para os meus pais. Mas realmente não é mesmo isto que eu quero fazer. Tanto que na altura, um mês depois, 2 de eu sair, eu recebi um convite para integrar a uma equipa e eu, simplesmente, não, eu sabia que já não era por ali o meu caminho. E portanto aquilo que eu fiz... Mas isso é ótimo, não é? Quando uma pessoa fica anos a empatar e não decide e não sai da cepa torta, não é? É ótimo quando sentes isto, fácil. Não é? Imagina, poderia ter caído sobre mim aquela coisa da desilusão da família. Como assim? Então, mas tu estudaste para...
e não vais fazer tipo, estás isto... num dos dois únicos canais privados que há em Portugal. E o que eu senti foi ouvir o meu corpo, porque sempre que eu pensava em dizer um sim, eu sentia claramente a ansiedade, eu sentia um desconforto na zona do estômago. Isso é tão importante, não é? Tão importante ouvirmos o nosso instinto e o que está cá dentro. Super importante. Porque eu ele diz... não vou ser feliz. Eu não vou ser feliz. O meu corpo está-me a dizer que eu estou a sentir ansiedade. Portanto, eu trabalhei cerca de 1 ano e pouco numa empresa de turismo e durante esse tempo eu fui apostando ao máximo nas minhas formações e depois eu acabei por me despedir até aos dias de hoje e estar completamente dedicada a fazer aquilo que me Depois foste tirando cursos? Sim, viagens, porque eu fiz muitas formações na Índia. Até tenho muitas saudades porque eu passava 2, 3 meses em estudo, em formações e realmente agora está-me a fazer falta esses retiros profundos porque fiz muito também da minha formação lá, muita também cá, programação neurolinguística, panorama social, há muitas formações também tiradas em Portugal. Aliás, a primeira formação de yoga foi feita em Portugal, as restantes de yoga e meditação foram feitas na Índia. Em total entrega, foram sempre saltos de fé, porque eu juntava o dinheiro para ir e para me manter, para pagar aquilo que era a formação, e já estava inclusive com a minha própria casa e a pagar contas. E o namorado mesmo? Ia comigo. Dos 17 anos ia contigo? Íamos sempre os dois, fomos sempre os dois. Isso é incrível. Sempre vocês acabaram por construir sim, uma coisa a dois que se calhar antes não tinham nada, não é? A primeira vez que eu fui à Índia, fui para escrever o meu primeiro livro, Liberta de Pensamentos Tóxicos, e foi lá que eu escrevi. E o Tiago, porque eu disse, olha, eu vou à Índia, e o Tiago disse, mas sozinha? Não, eu vou contigo. E ele na altura estava até a trabalhar com o meu pai e com o meu irmão e disse, olha, eu vou fazer, eu não me sinto seguro da Ruth ir sozinha à Índia. E foi com esta postura de eu vou contigo. Vai tomar conta. Vou estar mais descansado, porque é um país tão diferente. Sim. E foi muito engraçado porque nos momentos em que eu estava dedicada a escrever em frente àquela maravilhosa imagem do Rio Ganges, o Tiago disse, não, eu não vou ficar aqui, eu vou escrever em aulas de yoga. E começou a fazer aulas e aulas e aulas e saiu de lá com uma promessa, eu volto aqui para o ano para fazer a minha formação. E portanto começou a ser assim todos os anos. E eu disse, eu vou contigo, e portanto ele foi fazer uma formação e foi outra, e foi assim. Isso é tão incrível, não é? É muito como é que definiram a vossa vida assim? Como é que foi para aí, não é? Sim, sinto que aqui até foi mesmo a vida a levar-nos, sabes, assim, muito engraçado, ele também tinha que ir. Exatamente. Foi nesse que conheceste a Fátima Lopes? Eu conheci a Fátima Lopes antes de ir para a Índia. Porque... Não, mas de trabalhares na SIC? Não. A Fátima até conta isto num dos livros dela. A Fátima teve uns meses com problemas de voz. Ela já esteve cá, ela já contou também, Exato. Ela falou de ti, claro. Sim, e a Fátima, eu tinha estado, curiosamente, das 2 ou 3 primeiras vezes que eu vou ao programa da Fátima, nunca é a Fátima que me entrevistou. Nessa altura. Exato. Seja foi a Cristina Ferreira, foi a Iva Domingos, mas nunca apanhei a Fátima. Mas na produção havia uma das pessoas que estava a ser seguida por mim, e na altura que eu dava consultas individuais, e sugeriu à Fátima nessa altura em que ela estava com esse desafio de voz, porque a Fátima tinha uma mentora espiritual, teve uma mentora espiritual durante 18 anos, que já não está também entre nós. Exato. E acabou por vir fazer então uma sessão comigo e pronto, olha, nunca mais nos largámos. Aliás, ela acaba por ser o veículo para eu escrever o meu primeiro livro, porque a Sofia, que foi a minha primeira editora... a Sofia Monteiro. A Sofia Monteiro. Também foi a minha. Pronto, elas estavam a Não foi a minha primeira, mas foi a minha segunda. Sim. Foi através dela, foi um veículo, porque a Sofia também estava a partilhar qualquer coisa assim exigente, ou uma altura mais exigente, e a Fátima diz-lhe, olha, eu acho que se calhar poderias ir ter com a Ruth e fazeres um trabalho com ela, e começou a definir o que é que era o trabalho. Ela disse, mas olha, eu acho que isso daria um livro muito interessante, achas que ela se importava de dares o contacto? Não. E foi assim. Isto porque a Fátima fala por uma questão mais de sessões, mas a Sofia viu nisso um livro. E é engraçado porque era com algo... aquele poder da Sofia, exatamente, de ver livros. De ver livros. E eu realmente era algo que já estava em mim, que seria, certamente que viria um livro,
e que era algo que eu gostaria muito de fazer, porque desde criança que escrevi era algo natural para mim. E é tão engraçado como de repente tudo faz sentido, não é? Tudo está ali num círculo. Sim. Acaba por ser a tua vida toda da escrita, psicologia, comunicação social, não sei o quê, e faz tudo o que tu és. Tudo fez sentido e tudo foi importante, tudo conta. O que é que tu dizes que apaixonou-se pela mente humana? Como é que isto aconteceu? Isto começou tudo de dentro, não é? É muito engraçado. Começou de dentro, por mim. Por ti? Por mim, porque eu quando fui diagnosticada com endometriose e realmente a informação foi, olha, foste operada, aquilo que era possível fazer era possível fazer, o resto terás dores a vida toda, e eu pensei, isto não este é o que compromete a gravidez e tudo isso. É o que causa infertilidade. Tu já quiseste ser mãe? Olha, eu já fiz 2 tratamentos de fertilidade, foi uma das coisas que eu falei há muito pouco tempo. Aliás, acho que foi a primeira vez este ano, foi a primeira vez este ano que eu falei até deste processo de ter passado por 2 tratamentos de fertilidade. Que é uma violência. Que é uma violência, sim, que é mesmo uma violência ou seja, eu fui tão... eu não estava... Eu digo isto muitas vezes e que acho que é importante até para as mulheres que possam ouvir, Rita, as mulheres e os casais que possam ouvir o podcast, que é... eu sou tão positiva naquilo que faço que muitas vezes vai tudo correr bem, mas é muito importante nós colocarmos tudo em cima da mesa. Porque imagina, eu estava preparada, e acho que isto é importante, o casal estar preparado para não acontecer, e colocar em cima da mesa pode não acontecer, não estava preparada para aquilo que vinha a sentir fisicamente. Porque acabou por estimular muito a endometriose e acabou por me criar muitas limitações físicas, porque imagina, eu corria 10 km... Isso com os tratamentos, não com a doença. Quer dizer, a doença tem as dores e tem... E isso era algo que eu superei com a alimentação, com a prática de yoga, etc. Mas depois com os tratamentos eu vi a minha saúde regredir totalmente, e ainda hoje estou a tentar equilibrá-la. E não vais fazer mais? E sinceramente, eu não vou dizer nunca digas nunca, nesta altura não é uma coisa que eu penso em fazer. Porque é algo que... E tenho um grande parceiro e um grande companheiro, que é o Tiago, realmente, que estamos juntos vamos fazer 22 anos, e que temos esta mesma visão, que é, não vale tudo. Certo. E nós não nos podemos perder no meio daquele processo. Sim, porque... e vocês construíram uma coisa tão bonita, é muito fácil depois essas coisas destruírem isso. Sem dúvida, porque há muita dor. Claro, e depois há uma impotência do parte do homem por ver uma... Já é difícil para qualquer casal que passe tratamentos de fertilidade não tendo às vezes um diagnóstico, porque há casais que não têm um diagnóstico nem sabem porque é que não acontece. No meu caso, há um diagnóstico, e há um diagnóstico que é muito potenciado quando se faz tratamentos, porque os quistes crescem, porque a doença se desenvolve através da estimulação, que foi exatamente o que aconteceu no meu caso. E eu que tinha construído ou conseguido resgatar a qualidade de vida, o menstruar sem dores, o viver sem dores, hoje em dia estou a combater isso diariamente. Outra vez. Diariamente, que era uma coisa que não me acontecia, eu não tinha dores diariamente, e isto por a consequência, efetivamente. Acho muito importante tu falar sobre isso. É fundamental falar, porque acho que é tão acho que há muita, ainda mais, há muita gente que passa por isto, e não é? que tem algum... pudor, claro, vergonha, às vezes, sim. E eu acho que é tão importante percebermos isto, que é um diagnóstico como qualquer um. Acho que é muito importante estarmos bem com esse diagnóstico, porque há muitas mulheres que me dizem, passo pela revolta, passo pela mágoa, nunca senti isto entre mim e o Tiago, senti que tínhamos falado sobre a possibilidade de não engravidarmos e o que é que isso representava para nós enquanto casal. E nunca te culpaste, tipo, sou mulher, o meu corpo devia fazer isto, porque é que eu não... Quer dizer, deves passar por tudo isso, não é? Olha, eu talvez porque eu sinto uma coisa, Rita, que pois que a sociedade também pergunta muito e, olha, julga muito e diz, então, está na altura, não está na... Por acaso a minha família foi incrível, talvez porque o diagnóstico em mim foi com 20, 21 anos muito cedo, o diagnóstico de endometriose, e que nessa altura me colocaram logo a par que no meu caso seria algo muito delicado e difícil. Não te vou dizer que naquela altura eu pensei, não pode ser, eu era muito nova, e ter recebido essa mensagem foi muito impactante. Nos dias de hoje já havia muito trabalho interno, que era aquilo que nós estávamos a falar, que é isto do poder da mente humana, este trabalho interno de me preparar para aquilo que aqui vinha, que era o não sentir. Imagina, eu sinto que
Em cada tratamento foi muito importante, e acho que é muito importante para o casal chorar ou fazer o luto. Sentir a dor naquele momento, porque não há como não existir expectativa de que vai acontecer, porque senão ninguém faz os tratamentos, se não há essa esperança. Achas que acaba por ser mais doloroso para a mulher? Porque Sem é uma dúvida, coisa porque do corpo, não é? Pela parte hormonal. Não é o nosso corpo e é... Porque há toda uma mudança que é hormonal, que portanto não tem como impactar a parte emocional. Eu muitas vezes pergunto-me assim, o que é que acontece às mulheres que não fazem este trabalho interno de acordarem, imagina, ok, primeiro o dia tem que começar comigo, eu tenho que fazer práticas que me nutram, que me ajudam a ter a mente mais calma. O que é que acontece a estas mulheres e a estes casais? Porque, sem dúvida, que a mulher, tal como a mulher quando está menstruada ou antes da menstruação vir, qualquer mulher sente a parte hormonal. Isso é potenciado por tratamentos. E eu acho muito importante que o casal se prepare antes. Que fale muito antes, que se trabalhe muito antes, porque senão se calhar vai acontecer o que acontece a muitos, que é a separação. Isto ajudou muito aqui, Rita, para responder à tua pergunta. Eu não sinto culpa, o que para mim é algo muito importante. Eu tenho perguntado muitas vezes, sentes culpa? Senti tristeza, e isto foi falado muito entre mim e o Tiago, senti a tristeza de eu saber que ele realmente também o quer e que é algo que ele deseja, ele tem muito jeito mesmo com crianças, e senti talvez essa tristeza de esta coisa que tu falas da sociedade, de eu não sou capaz, não é? Só que ao mesmo tempo eu aprendi, e isto é algo que eu sinto com todas as células que é por algum motivo. Que é por algum motivo e não só, que é a fertilidade é muito mais do que algo físico. Este teu projeto vem de uma fertilidade tua, que tudo o que tu tens vem de uma fertilidade tua, que és tu que geras na tua vida. Esta minha missão, eu fazer algo que eu gosto, vem de uma fertilidade minha, vem de um lugar que também é do ventre, vem de uma paixão, vem do prazer. Tudo o que está ligado ao nosso prazer e o que façamos com o prazer vem da nossa fertilidade. Não são só realmente os filhos que são verdadeiros milagres, porque se formos pensar numa parte física, ok, a ciência vai explicar, mas eu acho que é muito mais além disso. E eu sinto-me uma mulher altamente fértil, sinto-me profundamente fértil. Bonito. E eu acho que o homem e a mulher, se tiverem esse diagnóstico, devem olhar para a vida deles e perceber que já criaram muitos filhos neste mundo. Os meus livros são filhos, os meus cursos são filhos. Os teus, como é que tu chamas? Não é clientes? Como é que tu chamas? Os meus alunos. Os teus alunos, desculpa. Sim, mas sim, eu sinto que são filhos. Claro, se calhar até um filho, aqui, pronto, exagerando, mas até se calhar... não é? Desfocava um bocadinho de uma missão. Gerido, sim, claro. Tem que ser muito bem gerido, não é? Porque temos mulheres que fazem este meu trabalho, exato, a Inês que são mães. Que são mães, a Inês Pimentel, por exemplo, mas o que eu sinto, também porque tenho um homem que me ajuda a isso e que eu gostaria que mais homens ouvissem e que mais mulheres, porque há muito no processo, e já ouvi, a encontrar um culpado. E isto destrói o casal. Entre nós houve sempre a mesma conversa, não há culpados, nós escolhemos viver isto em conjunto. Não há infertilidade da mulher ou do homem, se tu estás aqui comigo e se eu estou aqui contigo, nós em algum momento da nossa vida nós decidimos que tínhamos que passar por esta aprendizagem, tínhamos que passar por isto, independentemente de qual seja o desfecho. E aquilo que nós sentimos hoje em dia é, há tantas formas, e nós sabemos que a adoção é uma delas. Eu ia dizer... Vou aqui abusar na pergunta, mas tipo, alguma vez pensaram? Já várias vezes. Okay. Desculpa, eu sempre assim, vezes... tipo, se calhar estou a esticar-me. Não, lá está, porque eu acho que é importante os nossos processos ajudarem os processos do mundo, não é? E se me perguntar assim, este ano, pensas sobre isso? Este ano eu estou a curar-me dos tratamentos do ano passado, que foram uma violência e que eu própria me estou a resgatar o meu feminino e o meu equilíbrio. E penso assim, este ano eu desejo apenas, até porque foi tudo ao mesmo tempo, nós estávamos a passar, bendita a ignorância, muitas vezes nós começamos coisas por ignorância, não é? Porque nós no mesmo ano fizemos tratamentos de fertilidade e obras que foi começar a recuperação total de uma casa. E de uma quinta que vai ser o nosso espaço de retiros. Então foi tudo ao mesmo tempo. E que não tinha nada, calma, não é? Tu foste para lá... Não tinha nada. Tinha uma casa uma por casinha, recuperar. Não era? Sim, uma casa por recuperar. É já de pedra, certo? Eu via muito ao princípio, já não me lembro. As partes de baixo é de pedra. Não é? Tenho a ideia, exato.
e ainda temos uma cozinha exterior para recuperar e outros quartos para recuperar, então o Tiago diz mesmo assim, eu acho que nós não estávamos mesmo a perceber o que é que... Não estávamos mesmo a perceber. E se calhar ainda bem que senão não ia acontecer, não é? Não. Ou teríamos esperado, se calhar, sim, não sabes, tinham coragem para arrancar naquela altura. Sim, e então isto foi muito importante também o Tiago estar muito convicto e dizer isto mesmo não é uma coisa racional. Eu sinto da parte dele eu sei que isto foi escolhido por mim, como homem, estar aqui. Portanto, não é uma coisa da Ruth, é uma coisa da Ruth e do Tiago e é uma grande aprendizagem, porque nós temos vindo a falar ao longo dos nossos anos de vida em conjunto, que já sabíamos que este era o diagnóstico, o que é que representa ser pai, mãe, o que é que nós queremos ser, se vamos ser realmente pais, o que é que nós queremos ensinar, o que é que nós queremos transmitir a essa criança, seja de que forma ela vier. E isto é algo que... É a pré-conceção. Exato, é a pré-conceção, seja de uma forma de adoção, não é? É o que digo, nós hoje em dia temos outras vias e em cima da mesa, não sei se estará um novo tratamento nesta altura, este ano, eu só desejo cuidar. Eu olho para a tua cara e não. Não, acho que era mesmo nem sequer me saber respeitar, que é isto que acontece a muitos casais, é que quer-se tanto que já está a correr mal, no sentido de já está a ser doloroso, já está a ser desafiante e depois não se respira porque há aquela obsessão de querer. E vamos olhar, a vida... fizeram uma pergunta, até foi a Júlia Pinheiro num dos programas dela, que foi, e se a Ruth não for mãe? E eu disse... para mim acho que é muito importante fazer esta pergunta porque cria um bocado num seio de um casal de que ninguém vai ser feliz se não for. E caramba, eu tenho que dizer mesmo caramba, eu acho que a vida é tão bonita e a minha irmã veio me ensinar isso, quer dizer, nós hoje estamos vivos e amanhã podemos não estar. Como reduzir a beleza que a vida tem, os presentes que a vida tem, a bênção que a vida tem, a não ter um filho, que eu sei que é algo lindo, mas podemos realmente ter o filho de outras formas, não é? E reduzir a nossa felicidade a isso é não desfrutar de tudo aquilo que a vida nos oferece a cada dia. Então também a quem está a ouvir, aconselhar isto aos casais, vejam o que é que vocês têm e o que é que a vida vos oferece, porque isso é sagrado e isso é também muito bonito. E há tantas crianças que precisam também, não é? Exatamente. Estava a pensar agora, quando estavas a falar, que há uma grande diferença entre culpa e autorresponsabilidade. Não sei se podes falar assim, porque culpa é tudo, não é? Tudo é mau para nós, tudo foi culpa nossa. E a autorresponsabilidade é, ok, eu tenho isto. Exatamente. Como é que eu vou viver com isto? O que é que isto me está a dizer? O que é que eu posso fazer com isto, não é? Ir para um lado mais prático e não tão dramático. Exato. Porque a culpa... E com mais ação em vez de tão passivo, não é? É, porque a culpa pode trazer a vitimização, que depois nos coloca na roda do rato e depois o casal vai por ali fora, não é? Não é, ok, eu vivi isto, eu tenho que chorar isto, eu tenho que chorar a dor, tenho que chorar isso tudo e a seguir, eu vou-te dizer, no meio deste processo, Rita, para mim, o mais desafiante não foi, claro que foi para o casal, claro que para nós houve essa tristeza, não há como, não, porque é uma morte, há uma morte, tu recebes embriões e depois não se desenvolve, no meu caso foi assim, há essa morte, mas eu vou dizer que o mais desafiante para nós enquanto casal foi o eu ter perdido a minha saúde através destas bombas. Isso foi realmente o grande desafio. Exato. O resto conseguimos. Isso também recorreste à tua dieta espiritual, não é? O que é isto? Uma dieta espiritual? Como é que nasceu? Como é que as pessoas podem aplicar na sua vida? Isso até vai dentro daquela pergunta que tinhas feito, que é isto da mente humana, não é? Já faz tantas perguntas, não é? Não paro. Depois nem te deixo responder. É importante. Depois uma coisa é verdade, liga a outra. Mas para mim, quando eu tive o diagnóstico e como eu vivia as minhas fases menstruais com muitas dores, eu tive que ir à procura de algo que me ajudasse, porque na medicina convencional a solução era somente a pílula e eu tinha realmente que ir à procura de algo que me ajudasse a reequilibrar o meu corpo e, portanto, conheço a homeopatia e através de uma homeopata que já não está entre nós, ela não sabe, ou melhor sabe agora, esteja onde estiver, não é? Foi ela que, sem saber, me iniciou na meditação e que me fez entrar dentro do que é a dieta espiritual, porque o nome vem disto. Ela dá-me toda uma dieta que para mim acabou por não ser só uma dieta alimentar. Ela pediu-me para eu fazer uma dieta porque a dieta era para limpar todas as toxinas do corpo, eu estava realmente muito intoxicada.
E eram 3 meses em que totalmente vegetarianos, que era uma coisa com que eu não tinha contactado até então. Havia alimentos que eu não poderia de todo comer e, portanto, eu tive que aprender a gerir também essa parte. Só que, para além disso, lembro-me dela me imprimir umas folhas que eu gostaria de saber onde é que elas estão, mas não sei. E ela tinha impresso umas folhas em que me aconselhava... Desculpa, é o Buddy a ressonar. Ele é lindo. Aconselhava a respirar, eu tinha que fazer todos os dias aquele número de respiração, ou mais, se quisesse, e também ela pedia para eu, pelo menos durante 10 minutos, caminhar descalça, ou na praia ou na relva. E eu na altura ainda vivia na casa dos meus pais. Para além disso, ela pedia-me para, depois de eu caminhar e de respirar, sentar-me, fechar os olhos e dar indicação ao meu corpo de que ele era um corpo saudável. Está tudo a tirar notas, estás a ver? Exato. Agora neste momento está tudo a tirar notas. Sim, fecha os olhos e depois, sabes, comunica com o teu corpo. Diz-lhe que ele é um corpo saudável, visualiza o teu corpo saudável. E eu realmente, na altura... Cheio de luz, não é? Que há quem faça essas visualizações. Certo. Que o Dr. Joe Dispenza, este neurocientista, explica tão bem em termos científicos e para quem também precisa, e que eu acho que é muito importante compreendermos o que é que acontece quimicamente no nosso corpo. E eu, na altura, Rita, eu lembro-me de pensar assim, não me deram mais nenhuma opção, eu tenho esta. Então eu vou dedicar-me 200% a isto. E eu acordava sempre comprometida, que é uma coisa que ainda faço nos dias de hoje, tinha que estar pelo menos 1 hora dedicada a mim. 1 hora. Então eu fazia as tais respirações, fazia no jardim dos meus pais andar descalça ou caminhar descalça, a mesma coisa com a alimentação, portanto fui sempre muito certinha nesta dieta e visualizava e comunicava exatamente. Queres mais água? Ainda tenho. Obrigada, Rita. E comunicava com o meu corpo. Qual foi o meu espanto? Que em 3 meses eu estava... Em termos físicos totalmente diferente, em que eu fui fazer exames e pela primeira vez estava a ouvir uma médica a dizer-me que era impossível eu ter endometriose, porque os ovários estavam lindos, porque tinha desaparecido uma massa que não tinha sido possível retirar na operação, e aquilo foi para mim uau, foi fascinante. Sim. Eu não precisava que alguém me tivesse dito, porque eu passei de não ter energia nenhuma, porque eu comia tudo aquilo que eu não sabia que era inflamatório, como os lácteos, não é? O queijo, o pão, e eu aprendi a comer de outra forma. Então o meu corpo deu total sinal de que eu andava sempre cansada e que de repente começa a ter energia. E o corpo deu resposta a isso. Só que eu percebi que não era só a alimentação, o que eu tinha feito era uma dieta espiritual, ou seja, eu olhei para o meu todo, como é que eu estava em termos emocionais. Tinhas quantos anos? Eu tinha cerca de 21 quando comecei a fazer isto, tenho 39 agora, portanto a minha missão começa realmente ali. Exato. No meu processo comigo eu comecei a meditar e não sabia que estava a meditar, porque depois eu começava-me a sentir tão bem naquela visualização e naquela comunicação com o meu corpo. E com a respiração também, não é? Com a respiração, é muito importante. Que deixava-me ficar, e eu dei por mim às vezes a estar 2 horas só ali, com os olhos fechados, e naquela comunicação comigo própria, e portanto dali começa uma grande viagem, que é das maiores viagens da minha vida, e nasce a dieta espiritual, que é não, nós somos um todo, nós precisamos de cuidar desse todo, e o corpo sente isso, porque a minha mente não está separada do meu corpo, não é? E então foi muito interessante que eu pensei, não, tem que ser mesmo uma dieta espiritual, porque foi a dieta espiritual que me iniciou e que me prepara para fazer aquilo que eu faço hoje. E depois deste o teu twist à dieta espiritual. Exato. Então, o que é a tua dieta espiritual que chega às outras pessoas? A minha dieta espiritual passa por várias ferramentas, não é? Porque algo que para mim é muito importante é estar num constante estudo sobre a mente humana, seja em termos deste estudo, destes livros mais científicos, seja através de várias formações que já fiz, de programação neurolinguística, que acho muito interessante. Explica muito como é que começam os nossos traumas em criança, como é que a nossa comunicação... Isso também é bom para os pais, que é para não fazerem as asneiras com os filhos. Rita, eu vou-te dizer, quando eu fiz essa formação, que já fiz vou fazer isso. É muito interessante. Vou entrar na adolescência agora dos meus filhos. Sim, tenho a certeza que ajuda, porque a programação neurolinguística ensina-nos a como comunicar de uma forma e coloca a tal responsabilidade que tu nos falavas aqui, que é, nós devemos nos responsabilizar, e diz que é sempre muito importante uma coisa, a resposta do receptor não é uma responsabilidade do receptor, é a responsabilidade do emissor e da forma como ele comunicou alguma coisa. E é incrível, quando nós começamos a assumir isto,
e como é que eu vou querer comunicar alguma coisa a alguém que a resposta vem de um lugar muito diferente, de uma forma muito diferente. E então, no fundo, eu casei aquilo que é a meditação, não é? Que tenho estudado muito na Índia, aquilo que é o yoga e tudo aquilo que isso oferece, porque são milhares, centenas de meditações que existem, foi casar isto com a programação neurolinguística, com mesmo aquilo que aprendi no Reiki, o que aprendi na leitura da aura, com o panorama social, com a alimentação, com a alimentação, que também tem sido um grande estudo para mim, não é uma coisa que eu faça para outro, porque há pessoas especializadas para isso. Mas quer dizer, mas é um todo, mas não é? É um todo. É holístico. É holístico, não é? E até porque depois não faz sentido ir dar um retiro e a alimentação não acompanhar, a alimentação que está no retiro não acompanhar, não é? Claro. Então é um casar de tudo isto, porque nunca vai ser só meditação. Quando há um workshop, nunca vai ser só a alimentação, a meditação que está, não é? Nunca vai ser só a prática do asana ou de uma respiração. Vai estar muita coisa em cima da mesa que eu tenho vindo a estudar e que me ajuda aqui a casar aquilo que é a minha experiência, seja dentro de um diagnóstico, seja dentro de uma perda, não é? Que foi o caso da minha irmã. Tudo isso, a casar tudo isso com aquilo que são as ferramentas que eu venho a estudar, para que depois eu possa chegar a um maior número de pessoas. Ou seja, pego na dieta espiritual, naquilo que é a minha experiência e no meu estudo, e é aí que nasce também aquilo que eu faço hoje em dia, seja através dos livros, não é? E como é que realmente se casa várias ferramentas que são extraordinárias e que são uma grande ajuda para o nosso equilíbrio, e até para dizer assim, atenção, não criem a ilusão de que uma pessoa que medita ou que faz yoga não tem desafios da sua vida. Tem. Não manda um grito. Não é? E que não manda o grito, exato, que não diz asneiras. Eu até costumo dizer, as asneiras são terapêuticas, por isso é que elas existem também, não é? Mas eu gosto muito de como nós chegamos, porque e também te ia perguntar isso, como é que tu vês, tipo, acho que o nosso país está a dar um grande salto para a espiritualidade. Gigante. Acho que há muita gente já a procurar outras coisas que até há poucos anos não se ouviam falar. Eu há 10 anos atrás, as pessoas perguntavam muito o que era o Reiki e a meditação, e isto era tudo muito, sei lá, ainda era muito formal, e muito, era sempre o guru. E muito esotérico. Não é? Que não se misturava com... E hoje em dia é isso. Há aqui pessoas igual a mim, que dizem um palavrão e que mandam uma gargalhada e que nos trazem tanta coisa. E esta coisa, por exemplo, do perfeccionismo que as pessoas perguntam, mas tu bebes vinho? Exato. E será que sais à noite? A Inês Gaia uma vez fez um coisa com um copo de vinho, a ter o guru, ou não sei o que, também bebe um copo de vinho, estava muito giro. Nós somos todos humanos, não é? E eu gosto muito de uma frase que é: nós somos seres humanos a viver uma experiência divina na matéria. E, portanto, todos nós temos exatamente os mesmos processos. E isso do perfeccionismo, não sei se existe, acho que tudo é perfeito. Ou da santidade, não é? Ou da santidade. Sei lá, parece assim uma coisa que... Sim, um boneco que não mexe. E as pessoas depois criam esta ilusão que é, aquela pessoa é assim, ou aquela pessoa é calma porque medita. Nós somos calmos em determinadas situações. E vai haver situações que nós não somos calmos e está tudo bem. O que eu acho que é importante é, ok, eu não fui calma aqui, isto está a desafiar-me, o que é que me está a ensinar? Não é ir atrás daquele, muitas vezes do próprio terremoto, que depois nós, quando damos conta, estamos completamente sem ar. Não, deixa-me afastar um bocadinho, isto é um treino, para ver de fora, que isto para mim é um grande treino, e a meditação ensina este treino. Às vezes as pessoas... A parar e a distanciar, às vezes as pessoas... Porque também é uma bola, as pessoas estão numa roda do rato, não é? Exato. E estão lá dentro e em piloto automático, não é? Às vezes é bom sair... E ver, deixa-me colocar fora da minha própria vida e do próprio desafio que está a chegar. Se calhar olha-se para a meditação como este lado que estávamos a falar muito esotérico. Será que eu vou ver luzes? Será que eu vou receber mensagens? Pode acontecer e pode não acontecer. Acima de tudo, acho que é um grande treino para a nossa mente, como é um treino ginásio, não é? Ou seja, este treino de eu me colocar de fora e ser o maior observador da minha vida, o maior observador da minha forma de pensar, o maior observador da minha resposta, da minha comunicação, porque se eu sou observador de mim mesmo, eu ganho consciência. O primeiro passo é ganhar consciência. Se eu não tenho consciência que eu estou a fazer mal, que eu estou a comunicar de uma forma que não é a melhor para o outro e que, portanto, cria fricção, se eu não ganho consciência disto, eu continuo na rota do rato. Se eu ganho consciência, eu digo, ok, se eu ganho consciência, eu agora percebo, eu estava aí por este lugar, então, mas eu posso ir para a esquerda, e a esquerda tem outras opções. Então, a meditação é um treino
brutal para mim, é uma grande ferramenta para eu ser o maior observador da minha vida e, portanto, para eu ganhar a responsabilidade daquilo também que me acontece. Eu sou uma iniciante da meditação, há muitos anos continuo iniciante, porque nem sequer sou muito frequente, mas também, acho que também mexe um bocadinho com a expectativa. Eu acho que já sou uma pessoa que não põe muitas expectativas, e acho que a meditação ajuda muito isto, não é? Tu, a trazer-te uma gratidão tão grande que tu aceitas, tipo, mesmo que seja mau, não quer dizer que não fiques triste e que não sofras, mas lá está, faz parte da tua vida. O que é que me está a ensinar, o que é que me está a trazer. Exato, faz parte do nosso processo, não é? Do nosso mestrado, porque eu acho que nós nos tornamos. Eu gosto muito de uma frase que me surgiu uma vez no workshop, que é: não há nenhum humano que não seja nenhum mestre, e não há nenhum mestre que não seja um humano. E nós nessa caminhada tornamos-nos mestres, mas tornamos-nos mestres porque nós vivenciamos determinadas coisas. Ou seja, uma pessoa pode imaginar o que é ser mãe, mas até não ser mãe não pode se tornar mestre de. Claro. Não é? Porque só vivenciando a própria vivência torna-nos mestres. E realmente, quando nós passamos por estes rebuliços, se nos abrirmos, eu costumo dizer, olha, se eu abrir os braços para um desafio da mesma maneira que eu abro os braços para a alegria, é muito mais fácil. Eu não estou a dizer que não vai haver um desconforto, eu não estou a dizer que não vai haver um choro, mas eu abro os braços e digo assim, aqui me tens. O que é que queres de mim? Exatamente, que é que eu vou com tudo, claro. eu vou sentir com tudo, até porque nós às vezes estamos na fuga à dor, e nesta fuga à dor depois também não encontramos o prazer. Há que viver a dor quando a dor lá está, não por apego, que são coisas diferentes, não quase por resignação. Não, sim, para ficar ali a chibatar-nos e a lamentar, sim. Não. Eu tenho a dor, eu preciso de vivenciar. É como ao luto. Se tu não vais viver o luto naquele ano, tu vais viver anos depois. É como ao medo também. É como ao medo. Agarrar o medo e onde é que eu vou transformar numa força, não é? Exatamente, porque o medo, eu costumo dizer, ele anda sempre cá connosco. E eu acho que ele até é um grande protetor. Porque eu recordo-me que no dia em que eu tinha a certeza, eu vou-me despedir agora, eu vou lá acima falar com o meu chefe, eu vou ao gabinete dele, eu vou-me despedir. Claro que muito de mim estava a tremer. Nós estávamos em plena crise quando eu me despedi. O reiki e meditação, quer que fosse, era uma coisa que não se falava em Portugal, e o medo estava lá. Só que o medo preparou-me por uma série de coisas. O medo faz-nos perguntas, que é: e se correr mal? E se tu não tiveres sucesso? Ou seja, se tu não conseguires tornar-te financeiramente independente naquilo que é algo que tu desejas fazer? E se existir o julgamento? Ou seja, o medo vai-nos fazer perguntas. E eu acho que quando ele faz perguntas, nós podemos fazer uma das coisas. Ou eu olho para aquilo e congelo e digo, não, que eu posso falhar, já não vou fazer, e portanto acabou. Eu digo, e vejo muita gente na pandemia assim. Muita gente assim. Que é, isto é mau. Há uma seguidora minha que eu espero que ela não fique, eu acho que até é uma homenagem a ela, porque ela é uma seguidora muito querida, mas que não sai de casa há 2 anos, nem para beber um café, nem para... E pronto, eu converso muito com ela, não que eu saiba muita coisa, mas porque eu uma vez escrevi e ela disse, a Rita, realmente, porque eu fiquei fechada com os meus filhos, com Covid, mas estive com os meus filhos, certo? Com a minha família, fechada, e disse, isto para mim, eu não me posso queixar, eu estou na minha casa, com conforto, não estou mal de saúde, portanto... tenho que ver as coisas pelo lado positivo, e ela veio-me agradecer por eu ter-lhe dado outra, mas não sai de casa há 2 anos, não vai beber um café à rua há 2 anos. Certo. E há muita gente assim, com medo. E há muita gente que está a enlouquecer com isto do vírus, não é? E eu, assim, tenho a minha opinião relativamente a isto. Acho que todos que temos que aprender. É um vírus, como existiu outros, e nós vivemos e nós superamos, não é? E o nosso corpo precisa da imunidade. Eu não me fechei em momento nenhum. Eu faço a minha vida normal, eu tenho cuidados probióticos, que é um grande cuidado que eu tenho sempre. É a parte que nos falta falar, não é? Tipo, o que é que nós podemos fazer? O que é que podemos dar ao nosso corpo e à nossa mente que potencia a imunidade, certo? Para este ou para qualquer outra doença. Sim, e vírus, não é? Por exemplo, a dieta espiritual é muito o falar do primeiro alimento que nós temos, que é o pensamento. Uma pessoa estamos a dar um exemplo desta mulher, que pode ser um exemplo para tantas outras pessoas que vivam este medo, que é, se eu constantemente estou a alimentar o meu corpo com medo, aquele sistema imunitário não pode estar forte. Porque nós podemos
gerar aquilo que são os bons químicos, podemos gerar aquilo que não são os bons químicos. Um deles é o cortisol. E o medo vem desses, traz esses maus químicos. Quando é medo há 2 anos, exato, sem dúvida que a pessoa está sob stress, porque o medo gera stress. O stress gera cortisol. O cortisol durante muito tempo no corpo gera falta de memória, vai, como é óbvio, reduzir a imunidade e das boas células que nós precisamos delas. Então tem que existir todo um equilíbrio, porque se eu não me coloco em contacto com bactérias, nós para já somos 90% ou mais feitos de bactérias, não é? Se nós não vamos para a rua contactar com elas, como é que o corpo vai combater o que quer que seja? Depois não está preparado. Nós temos que pensar que nas nossas mãos está um grande poder. Como é que eu me alimento? Como é que eu penso? E o que é que eu faço por mim, no meu dia-a-dia? Ou seja, não é só aquela parte da ação, da profissão, é por mim, até que me dá pode prazer. Estar sem fazer nada. Sem fazer nada e ter prazer, ou ir andar descalço para a natureza ou respirar. Tudo isto faz parte da tal dieta espiritual e o medo realmente ou nos bloqueia porque nós dizemos, não, o medo acabou de me dizer que isto tudo pode acontecer. Certo. Pode. Mas o medo, quando faz as perguntas, nós podemos vê-lo como um grande protetor, que foi, quando o medo me coloca estas perguntas, eu tenho um ritual que é, eu coloco-as mesmo em papel para me confrontar com elas. Porquê? Se o medo me está a dar hipóteses que efetivamente podem acontecer, eu vou olhar para elas e eu vou arranjar soluções. Que foi aquilo que eu fiz. Então o que é que acontece se não tiveres sucesso? Ok, então, mas eu tenho esta formação, eu posso ir trabalhar para aqui ou para acolhi, eu sou jovem, eu tenho... Não tenho tantas despesas assim como não sei o quê. Exato, posso... então é nós começarmos a responder soluções. O medo só nos está a preparar para, olha, tu agora vais arriscar e olha para tudo o que de bom pode acontecer também, não te esqueças disto. Eu não seria tão feliz como se tivesse seguido, claro que eu não sei, mas eu sei a liberdade que eu tenho muita liberdade para dizer, eu quero ir estudar 2 meses para a Índia, eu quero ir para o Peru, que é uma das coisas que eu quero fazer ainda este ano, que é a dieta das plantas, tratar o meu corpo dessa forma, eu quero ir para o Peru, eu tenho esta liberdade, eu criei essa liberdade na minha vida de, eu faço aquilo que eu amo, mas quando eu precisar de parar, eu vou parar. Então, nós temos que olhar para tudo aquilo que nós podemos ganhar e também olhar para, ok, eu posso perder isto, mas qual é que vai ser a solução? Certo. Então o medo acaba por não ser algo que nos bloqueia, mas sim algo que nos protege. E acho se tu foste jornalista como eu, se nós, todas as notícias que nós damos, se nós vivêssemos 2 anos intensamente daquelas notícias, certo? Daquelas más, enlouquecíamos. E que foi muito o que nos aconteceu nestes 2 anos. Vivemos 2 anos a falar de uma doença. É assim, Rita, eu vou dizer isto porque isto é a pura verdade. Que eu respeito a doença e que, claro, e que teve o impacto que teve, certo. Mas que também tem uma grande missão na nossa humanidade, é aquilo que eu acredito. Então. Porque nós estamos a aprender a dar valor a coisas que estavam garantidas. Verdade. Não é? Nós fomos fechados em casa, então se calhar o pôr do sol, o nascer do sol, a natureza, o rio, os mares, era tudo garantido. E de repente tu percebes que o que é que te vale teres dinheiro, estás a trabalhar se não podes sair de casa remotamente, se calhar continuas a ter o ordenado, mas e se a nossa liberdade é comprometida? O que é que tudo isso tem de importante, na verdade? E acho que se calhar agora vamos defender mais os nossos espaços verdes, a nossa natureza, as nossas florestas, a nossa água do mar, claro. E acho que se calhar esse também foi um grande salto. É muito importante nós percebermos também porque é que isto aconteceu em termos mundiais, não foi a um país, não foi a uma região, foi ao mundo. Então era aquilo que nós falávamos assim, nós temos aprendizagens individuais, mas depois temos as aprendizagens em massa, é um grande convite. O que é que queremos fazer com isto? Eu vou ser sincera, como a dieta espiritual para mim é muito importante, eu não tenho televisão em casa, eu não ando a ler nem a ver notícias todos os dias. Eu também não vejo, mas acho que isso é que ficamos queimadas do jornalismo. Pois, é porque eu acho que é importante nós estarmos informados, sim, mas vamos procurar exato, e filtrar e não estar diariamente a consumir, porque isto é um alimento, é um dos primeiros alimentos que nós recebemos, porque isto vai gerar pensamentos, os pensamentos vão gerar emoções e as emoções trazem coisas boas ou coisas más. Exatamente, então certo. Foi importante. Olha, isso. Eu ficava aqui, sabes que tipo o dia todo a falar contigo, não é? Obrigada, Rita, também já sei que me trouxeste uma coisa porque não conseguiste esconder porque é enorme. Exato. E deixa-me só dizer uma coisa. Tu és mínima. Eu achei, juro, ela saiu dali de dentro e quando eu a vi a primeira vez eu achei que ela era alta, enorme e de repente ela é super magrinha, tipo,
Olha, não, e tu dizes que muita gente diz isto, não é? Muita gente me diz que acha que eu sou super alta. E eu digo assim, olha, não há nenhuma forma de tirar as fotografias. Elas são tiradas de uma forma é impressionante. natural. É muito giro quando conhecemos assim ao vivo. 1,60m. Mas é muito magrinha. Sim. 46 quilos. Pois, estão a ver como é magra. Olha, Rita, queria-te também explicar porque este presente. Porque este presente, eu fiquei mesmo a pensar sobre algo que fizesse sentido trazer. Que horror. Agora tiveste imenso trabalho, não era tipo suposto. Não, de todo, mas eu fiquei mesmo a pensar porque eu pensei, eu quero levar algo que faça sentido, não é levar por levar. E o ano passado teve algo de muito bonito também, que foi a concretização de um grande sonho para mim e para o Tiago, que foi efetivamente materializarmos a nossa quintinha Yoga na Terra. E a Yoga na Terra porque nós queremos... Já estás a receber pessoas? Ainda não. Ainda estamos no processo de fazer. E a Yoga na Terra porque nós queremos levar o Yoga, que é a união, para a Terra, ou seja, plantar o máximo de árvores possível, fazer agricultura biológica e respeitar a Terra. Portanto, não é só aquilo que vamos levar às pessoas, mas também à Terra. E eu tenho uma pessoa que faz parte dessa concretização dos sonhos, que é a Ruth, que criou outra Ruth, que tem um projeto lindo que é a Seiva. E a Ruth pega na natureza que já fechou os seus ciclos, árvores, troncos e muitas peças da natureza e dá-lhes uma nova vida. E ela realmente tem-nos trazido, através desses ciclos, uma nova vida à nossa casa, porque temos muito o que é madeira e árvores que já tinham completado o seu ciclo e, portanto, temos bancadas e coisas muito bonitas e candeeiros. E então eu, como faz parte do meu sonho, a Seiva faz parte disso... ela foi querida porque isto foi um candeeiro, eles fazem um workshop que nós pegamos em coisas que já tinham morrido. Eu não acredito que tu me trouxeste um candeeiro. Sim, já te estou a dizer. Deus. Mas nós fazemos no workshop... Até fiquei envergonhada. Não, mas é que achei que era lindo e que estava muito ligado também, tanto tempo que estamos para estar juntas. E a Ruth estava lá comigo ontem e eu pensei, eu vou à Rita Ferralvim e eu estou a pensar há dias no que é que eu lhe vou oferecer e queria algo com sentido. E depois de repente disse-lhe assim, mas por que não uma peça tua? E este candeeiro foi feito num dos... Já estou super curiosa. Sim, este candeeiro... É que é muito grande a caixa, ela vai ter que se levantar. Num dos workshops que a Ruth faz, em que tu fazes com as tuas próprias mãos o teu candeeiro ou outras peças. E este foi feito lá. Ai, que máximo. Espera aí que eu ajude-te. Quer dizer, não sei se posso agora... Não podemos sair as duas de plano. Foi não? Não. Tenho que ficar eu em plano. Pronto. Olhem-me a caixa. Olha, isto é lindo. É lindo. Eu espreitei logo ali com ela. Depois tem aqui, vou ler isto com calma. Sim, é lindo. É lindo. Deixem-me lá ver. Olhem. Cheio de detalhes. Detalhes. Tenho aqui também, vou ler isto a seguir. Ai, que lindo. É uma mandala. Deixem-me lá ver. Vou ter que me levantar, está bem? Ai, estou apertada. Que coisa mais bonita. É lindo. Vou-te só aqui ajudar. Obrigada. Tirar a lâmpada, porque também lâmpada já tens a lâmpada. Ai, não consigo. Espera, é que eu estou longe. Nós estamos aqui presas com os fones. 1, 2, 3. Ai, que beleza. Isto é lindo. Isto é a minha cara, ainda para mais. Uau. Pois é só mesmo encaixares a lâmpada. Estão a ver? Conseguem ver assim ou queres que eu levante? Isto é um tronco de uma árvore, mas está lindo. Está lindo. Que máximo. E fica lindo quando colocares a lâmpada, fica mesmo bonito. Ai, vai ficar lindo. Olha, adorei mesmo. Obrigada, Seiva. É lindo, continuem, que maravilha. E esse foi do workshop que eu fiz com eles e, portanto, olha, veio da minha casa para ti, porque era um presente com sentido que fazia parte do adorei. sonho. Adorei mesmo, muito obrigada. Obrigada, eu, Rita. As pessoas podem te seguir. Uma dieta espiritual, quer no Instagram, quer no Facebook e também no site. Uma dieta espiritual. E vais ter cursos, depois vais receber lá no Yoga na Terra? Sim. Quando é que está previsto? Desejosos. Olha, não sabemos bem, talvez este ano ainda consigamos criar condições para, se não para o ano, com toda a certeza. Muito bem. Obrigada. Obrigada, eu, Rita, foi um prazer. Foi mesmo bom, obrigada. Ficava aqui horas. Já sabem, uma dieta espiritual para seguirem em tudo, seguirem no Instagram e seguirem na vossa vida. E vão espreitar a Ruth, a Seiva, tudo. A Ruth da Seiva também. Exato. E pronto, boa semana, beijinhos, espero que tenham gostado.